Eu estava na cozinha da minha própria casa quando ele disse isso. Era quase meia-noite. Minha filha já tinha subido com as crianças. Eu lavava a última panela do jantar que eu mesma tinha feito. Ele entrou, apoiou as mãos no balcão e falou olhando direto para mim. Aqui você obedece, ou a porta tá ali. Não gritou. Foi pior. Foi com aquela calma gelada de quem sabe que pode. Eu parei com a mão dentro da água quente. A espuma escorria pelos meus dedos. Não consegui virar o rosto. Senti o peito apertar daquele jeito que só quem já foi humilhado em silêncio entende. Porque não é sobre o que ele disse. É sobre quem deixou ele dizer. Minha filha estava em casa, no andar de cima, com meus netos dormindo no quarto ao lado, e ela não desceu. Eu não sou de chorar fácil, mas naquela noite, sozinha no meu quarto, eu chorei até a fronha ficar molhada. E a dor não era nem pelo que ele tinha dito, era porque eu tinha deixado chegar nesse ponto. Deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começou naquela noite. Ela começou muito antes, e talvez comece assim na sua vida também, sem você perceber. Eu sempre fui mãe antes de ser mulher. Sempre fui a que segura, a que cuida, a que resolve. Quando minha filha nasceu, eu tinha 23 anos. Meu casamento era bom. Não era perfeito, mas era bom. A gente lutava junto, trabalhava junto, construiu tudo do zero. Eu abri mão de muita coisa. Não terminei a faculdade porque não dava para trabalhar, estudar e cuidar de bebê ao mesmo tempo. Não teve viagem, não teve roupa nova por anos. Teve conta para pagar, remédio para comprar, uniforme escolar para costurar à mão porque o dinheiro não dava. Minha filha sempre teve tudo. Dentro do que a gente podia, ela teve tudo. Estudou em escola particular, fez curso de inglês. Teve aniversário com bolo de verdade, não aquele bolo simples que eu comia na minha infância. Eu quis que ela tivesse mais do que eu tive. E ela teve. Quando ela cresceu, virou minha amiga. A gente conversava sobre tudo. Ela me contava dos namorados, dos sonhos, dos medos. Eu aconselhava sem julgar. Sempre fui aquela mãe que escuta, que acolhe, que aceita. Quando ela me apresentou ele, eu gostei. Parecia educado, trabalhador, tinha objetivos, falava bem, tratava ela bem, pelo menos na minha frente. Eu só queria que ela fosse feliz. Então abracei ele como filho. Abri minha casa, fiz comida, dei conselho quando pediram, ajudei como pude. O casamento foi lindo. Eu chorei na igreja. Chorei de alegria, de orgulho, de alívio. Porque uma mãe sempre quer ver a filha estabilizada, segura, amada. E eu achei que ela estava. Nos primeiros anos tudo ia bem. Eles vinham almoçar todo domingo. Eu fazia aquela comida que ela sempre gostou desde pequena. A gente ia, conversava. Eu ajudava com o que podia. Quando o primeiro neto nasceu, eu estava lá, no hospital, segurando a mão dela, limpando o choro dela, fazendo ela se sentir forte quando ela achava que não ia dar conta. Eu cuidei daquele bebê como se fosse meu. Levava ele para casa quando ela precisava descansar, dava banho, trocava fralda, levantava de madrugada quando ele chorava. Não reclamei nenhuma vez, porque era meu neto, porque era minha filha, porque é isso que mãe faz. Quando veio o segundo, eu fiz tudo de novo, sem pestanejar. Eles precisavam de ajuda com o aluguel, eu ajudei. Precisavam de alguém para buscar na escola, eu buscava. Eu estava sempre ali, disponível, presente, silenciosa quando precisava ser. Mas foi mudando, devagar, tão devagar que eu não percebi quando começou. Primeiro foi o jeito dele falar comigo. Antes ele me chamava pelo nome, com carinho. Depois passou a me chamar de a senhora. Não era respeito, era distância, era hierarquia. Era um jeito de me colocar em outro lugar, mais embaixo. Depois foi o telefone. Eu ligava para falar com minha filha, ele atendia e dizia que ela estava ocupada. Sempre ocupada. Eu mandava mensagem, ela demorava horas para responder. Antes era na hora. Antes ela me ligava sem motivo, só para conversar. Agora eu que ligava, e ela não atendia. Comecei a perceber que quando eu chegava, ele saía da sala. Não ficava perto.
não puxava a conversa. E quando ficava de cara fechada, como se eu estivesse atrapalhando, como se minha presença incomodasse. Minha filha mudou também. Ficou mais quieta, mais tensa, sorria menos. Eu perguntava se estava tudo bem e ela dizia que sim, mas os olhos dela diziam que não, e eu, como mãe, sentia. Um dia eu cheguei sem avisar, porque antes eu não precisava avisar. Antes eu era bem-vinda a qualquer hora. Toquei a campainha, ele abriu. Olhou para mim como quem olha para vendedor. Não abriu a porta por completo. Ficou ali, bloqueando a entrada. A senhora quer alguma coisa? A senhora, como se eu fosse estranha. Eu disse que tinha trazido um bolo, que queria ver os meninos. Ele olhou para trás, hesitou e disse que eles estavam dormindo. Eram 3 da tarde. Criança não dorme 3 da tarde a menos que esteja doente. Eu sabia, mas engoli. Deixei o bolo na mão dele e fui embora com o coração apertado. Comecei a ser avisada das coisas por último. Aniversário das crianças eu ficava sabendo em cima da hora. Festinha na escola, ninguém me avisava. Passeio no fim de semana eu via pelas fotos no celular da minha filha, mas ninguém me chamava. Eu estava sendo apagada, aos poucos, como quem apaga um risco de lápis. Devagar, mas apaga. Teve um dia que eu liguei chorando, porque tinha visto foto do aniversário do meu neto mais velho. Festa grande, muita gente, e eu não estava lá. Nem fui avisada. Minha filha disse que foi corrido, que esqueceram, que tinha sido de última hora. Mas eu vi as fotos. Tinha decoração, tinha bolo de 3 andares, tinha convite impresso. Nada daquilo foi de última hora. Eu não disse nada. Engoli o choro, engoli a mágoa, porque eu não queria ser o problema. Não queria ser a sogra chata, a mãe intrometida. Eu só queria estar perto dos meus. Era só isso. Aí meu marido faleceu. Infarto. Do nada. Numa manhã de quinta-feira, eu acordei e ele não acordou mais. A vida inteira ao lado de um homem e, de repente, ele não tá mais ali. É um vazio que não tem nome. Fiquei sozinha, naquela casa grande, cheia de memória, cheia de silêncio. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, só chorava. Olhava para as fotos, sentia falta do cheiro dele no travesseiro, do jeito que ele tomava café, das piadas ruins que ele contava. Minha filha veio no enterro, ficou do meu lado, chorou também. Mas depois de uma semana voltou para a vida dela. E eu entendo, a vida continua. As crianças precisam dela, o marido trabalha, eu entendo. Mas dói. Eu ligava de madrugada só para ouvir a voz dela, só para não me sentir tão sozinha naquele silêncio que gritava dentro de mim. Ela atendia com voz de sono, dizia que estava tudo bem comigo, que era só um pesadelo. Eu dizia que sim, que era só um pesadelo, e desligava. Foi nessa época que ele começou a reclamar. Eu só soube porque minha filha me contou, chorando. Disse que ele estava cansado, que eu ligava demais, que ficava indo lá toda hora, que estava sendo dependente demais, que eu precisava me reerguer. Eu fiquei em choque, porque eu ia lá uma vez por semana. Ligava de manhã e de noite. Só isso, só para saber se eles estavam bem, para ouvir a voz dos meus netos, para não enlouquecer de solidão. Mas isso era demais para ele. Minha filha pediu um tempo. Disse que eu precisava me fortalecer sozinha, que era para meu bem, que ela ia me ligar, mas que eu não ligasse tanto. Eu disse que sim, porque eu sempre digo sim, porque mãe é assim. A gente acha que tem que entender, que tem que ceder, que tem que ser forte. Fiquei quase um mês sem vê-los, sem ouvir a voz dos meus netos, sem abraçar minha filha. Eu morria um pouco todo dia, mas eu aguentava, porque era para ela, porque eu não queria atrapalhar, porque eu tinha medo de perdê-la de vez. Quando me chamaram de novo, foi porque precisavam. Minha filha ia fazer uma cirurgia. Nada grave, mas ia ficar internada 2 dias. Precisavam de alguém para ficar com as crianças. Eu fui. Claro que fui. Larguei tudo e fui. Fiquei lá os 2 dias. Cuidei de tudo, dei banho, fiz comida, ajudei com lição, coloquei para dormir, li história, fiz tudo que uma avó faz, que uma mãe faz. E quando ela voltou, recebi um obrigado seco dele. E ela
cansada, só me abraçou e disse que eu podia ir, que estava tudo bem agora. Eu fui, mas alguma coisa dentro de mim rachou. Os meses foram passando. Eu continuava sendo chamada quando precisavam, quando tinham compromisso e não tinham com quem deixar as crianças, quando alguém ficava doente, quando precisavam de dinheiro emprestado. Eu sempre ajudava, sempre dizia sim. Mas quando eu precisei, quando eu liguei chorando porque estava mal, porque a solidão estava me matando, minha filha disse que não podia ir, que estava complicado, que o marido estava estressado no trabalho, que as crianças tinham escola, que depois ela passava lá. Ela não passou. Foi aí que eu comecei a vender algumas coisas da casa, coisas que não usava mais, porque a aposentadoria era pouca, porque a casa era grande demais para mim sozinha, porque tudo quebrava e eu não tinha dinheiro para consertar. Vendia cristaleira, vendia uns quadros antigos, vendia umas joias que eram da minha mãe, coisas que eu guardava com carinho, mas que não pagavam conta. Minha filha ficou sabendo e ficou brava. Disse que eu tinha que ter avisado, que ela queria aquelas coisas, que tinham valor sentimental. Eu não disse que tinha avisado, que tinha oferecido, que ela tinha dito que não tinha espaço. Eu só pedi desculpas, como sempre. Ela parou de falar comigo por 2 semanas. 2 semanas que pareceram 2 anos. Até que ela me ligou. E quando atendeu, a voz não era dela. Era fria, dura. Ela disse que tinha pensado muito, que era melhor eu ir morar com eles, que a casa estava grande demais para mim, que sozinha eu ia acabar ficando doente, que eles iam cuidar de mim. Eu não queria. Eu tinha minha casa, minha independência, minha vida, mesmo que pequena. Mas ela insistiu. Disse que era pela minha segurança, que eu não ia atrapalhar, que tinha um quartinho nos fundos que ia ser meu, que ia ser bom para todo mundo. Eu cedi, como sempre. Vendi minha casa, aquela casa onde criei minha filha, onde construí minha vida, onde enterrei meu marido, não literalmente, mas no coração. Cada cômodo tinha uma memória, e eu vendi, porque achei que estava fazendo certo, porque achei que ia ficar perto da minha filha, que ia ver meus netos crescerem, que ia ter uma família de novo. Quando cheguei na casa deles com minhas coisas, ele estava lá. Me ajudou a descarregar, mas não olhou na minha cara. Levou tudo pro quartinho, e quando eu vi o quarto, meu coração apertou. Era pequeno, tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho, uma janela que dava pro muro do vizinho. Não tinha espaço para quase nada, mas eu não reclamei. Eu era grata. Era isso que eu dizia para mim mesma. Eu era grata. Nos primeiros dias eu tentava ajudar. Fazia café, arrumava a casa, lavava roupa, mas ele começou a falar que eu fazia do jeito errado, que atrapalhava, que era melhor eu ficar no meu quarto, que eles tinham a rotina deles. Minha filha não dizia nada, ela só olhava, e aquele olhar doía mais do que qualquer palavra. Eu passei a viver no meu quarto. Saía para comer, para ir no banheiro, para cumprimentar as crianças quando elas passavam. Mas o resto do tempo eu ficava lá, lendo, rezando, olhando pela janela, esperando o dia passar. Um dia eu ouvi ele falar alto na sala. Estava no telefone. Dizia que estava cansado, que ter a sogra em casa estava complicando tudo, que ela não respeitava espaço, que ficava dando palpite em tudo. Eu não dava palpite, eu mal falava. Mas comecei a ter medo. Medo de fazer barulho, medo de sair do quarto na hora errada, medo de ser demais, de atrapalhar, de ser um peso. Teve uma noite que eu fiquei com fome. Já era tarde. Eu tinha pulado o jantar porque eles estavam brigados e eu não quis aparecer. Desci para pegar um pão, só um pão. A cozinha estava escura. Eu acendi a luz. Abri a geladeira. Ele apareceu do nada. Me assustei. Ele olhou para mim, olhou para a geladeira aberta e perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que estava com fome, que ia só pegar um pão. Ele respirou fundo, fechou a geladeira e disse, baixo, mas firme: aqui tem horário para tudo. Se a senhora quer comer fora de hora, compra e deixa no seu quarto. Subi sem o pão, sem falar nada. Entrei no quarto, fechei a porta, sentei na cama e chorei. Chorei de humilhação, de vergonha, de impotência, porque eu tinha vendido minha casa, tinha deixado minha vida,
Tinha vindo porque achei que ia ser acolhida. E agora? Eu não podia nem comer na minha própria... Não era minha. Era na casa deles. E foi piorando. Ele começou a criar regras. Não podia abrir a geladeira sem avisar. Não podia fazer barulho depois das 9. Não podia ligar a TV da sala. Não podia receber visita. Meu quarto virou minha prisão. Minha filha sabia. Ela via, mas não fazia nada. Só abaixava a cabeça. E eu comecei a entender. Ela também tinha medo. Ela também andava na ponta dos pés. Ela também tinha se calado para sobreviver. Teve um domingo que a família dele veio almoçar. A mãe dele, os irmãos, os sobrinhos. A casa estava cheia. Tinha risada, tinha música. Tinha comida farta. Eu fiquei no quarto. Ninguém me chamou. Eu ouvia tudo dali. Ouvia as crianças brincando. Ouvia minha filha servindo. Ouvia ele rindo alto. Ninguém bateu na minha porta. Ninguém ofereceu um prato. Ninguém lembrou que eu existia. Quando todo mundo foi embora, eu saí. Minha filha estava na cozinha lavando louça. Perguntei se tinha sobrado comida. Ela disse que tinha, mas não ofereceu. Só apontou para a geladeira. Eu esquentei um prato. Comi sozinha na mesa da cozinha. Ela terminou de lavar e subiu sem falar comigo. Foi nessa noite. A noite da cozinha. A noite em que ele disse que eu tinha que obedecer. Eu estava acabando de lavar minha louça. Não ia deixar sujeira. Não ia dar motivo. E ele entrou. Olhou para mim com desprezo. Disse que eu tinha comido o frango que era para a marmita dele no dia seguinte. Que eu não respeitava nada. Que estava cansado. Que aquela era a casa dele. Que se eu queria ficar ali, eu tinha que aprender meu lugar. E aí veio a frase: aqui você obedece. Ou a porta tá ali. Eu não respondi. Terminei de lavar a louça. Sequei as mãos. Subi pro quarto. E deitei na cama com o coração acelerado. Fiquei a noite toda acordada. Pensando. Repassando tudo. Minha vida inteira passou na minha cabeça. Eu vi a menina que eu fui. Forte. Decidida. Que trabalhava. Que sonhava. Que construiu uma vida do nada. Vi a mulher que virei. A mãe que se doou. Que amou sem limites. Que se apagou para que outra brilhasse. Vi a viúva que fiquei. Quebrada. Perdida. Dependente. E vi a velha que eu tava virando. Invisível. Calada. Humilhada. E alguma coisa dentro de mim disse não. Não era grito, não era revolta, era lucidez. Eu não merecia aquilo. E pior, minha filha não merecia viver daquele jeito também. No dia seguinte, eu acordei cedo, me arrumei, saí sem avisar, fui até o centro, entrei numa imobiliária, conversei, expliquei minha situação. O rapaz que me atendeu foi gentil. Disse que com o dinheiro que eu ainda tinha da venda da casa, dava para alugar um apartamento pequeno. Simples, mas meu. Fechei no mesmo dia, um kitnet, perto do mercado, perto da igreja, longe deles. Voltei, comecei a arrumar minhas coisas, devagar, sem alarde. Minha filha entrou no quarto, perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse calma, que ia sair, que tinha alugado um lugar. Ela regalou os olhos, perguntou por quê, disse que estava tudo bem, que eu não precisava fazer aquilo. Eu respirei fundo, segurei a mão dela e disse: minha filha, eu te amo mais do que tudo nessa vida, mas eu não vou morrer assim, pequena, calada, com medo. Eu te criei para ser forte e agora eu preciso lembrar de ser forte também. Ela começou a chorar, disse que não queria que eu fosse. Mas eu sabia, não era ela falando, era o medo. Eu saí no fim de semana, levei minhas coisas. Ele me ajudou a carregar, não por bondade, mas por alívio. Minha filha ficou na porta, chorando, abraçada nos filhos. Eu abracei meus netos, disse que a vovó ia morar pertinho, que eles podiam visitar sempre que quisessem. Abracei minha filha, forte, e fui. Cheguei no apartamento, era pequenininho, mas era meu. Coloquei minhas coisas nos lugares, fiz um café, sentei na varanda e respirei. Pela primeira vez em anos, eu respirei sem medo.
Os primeiros dias foram difíceis. Eu estava sozinha de novo, mas era uma solidão diferente. Não tinha peso, não tinha culpa, não tinha medo. Comecei a sair, fui na praça, conversei com outras senhoras, me inscrevi num grupo de artesanato na igreja, voltei a cozinhar, para mim, do jeito que eu gosto, na hora que eu queria. Minha filha me ligou algumas vezes, no começo chorando, dizendo que sentia a minha falta. Eu disse que sentia a dela também, mas que não ia voltar, que a porta estava aberta para ela, mas não do jeito que estava antes. Ela veio me visitar depois de um mês, sozinha, deixou as crianças com ele. A gente conversou, de verdade. Ela me contou coisas que eu já sabia, mas que ela nunca tinha conseguido falar. Contou que ele era controlador, que tinha ciúme dela, que não gostava que ela fosse próxima de mim, que tinha medo que eu influenciasse ela, que dizia que eu era manipuladora, que tudo que eu fazia era para criar problema no casamento deles. Eu só escutei, não julguei, não dei conselho, só segurei a mão dela e deixei ela chorar. Ela começou a vir mais vezes, sempre sozinha. Às vezes trazia os meninos. A gente ia na praça, tomava sorvete. Eles me perguntavam quando eu ia voltar. Eu dizia que não ia, mas que eles eram sempre bem-vindos na casa da vovó. Minha filha começou a mudar também. Começou a falar mais, a impor limites. Eu não sei exatamente o que aconteceu lá dentro. Ela não contou tudo, mas percebi que ela estava se fortalecendo. Um dia ela me ligou. Disse que tinha começado terapia, que estava entendendo muita coisa, que estava aprendendo a se respeitar. Eu chorei, de orgulho, de alívio. Hoje, minha vida é simples. Moro no meu cantinho, acordo na hora que quero, faço minhas coisas. Vejo minha filha quando ela pode, vejo meus netos. Eles dormem aqui às vezes. A gente faz pipoca, assiste filme, eu leio história. Eu não voltei e não vou voltar, porque eu aprendi que amor de mãe não é se anular, não é desaparecer, não é aceitar a humilhação em nome da paz. Aprendi que respeito não se implora, se impõe, com dignidade, com limite, com amor próprio. Aprendi que silêncio não é paz, é morte aos poucos, é apagar quem a gente é, e eu não vou deixar ninguém me apagar de novo. Eu não sei se minha filha vai continuar com ele, não sei o que vai acontecer, mas sei que ela tá acordando, e isso já é muito. Se você tá passando por algo parecido, se você tá se sentindo pequena, invisível, se tá aceitando migalhas de quem deveria te amar por inteiro, escuta o que eu tenho para te dizer. Você não é demais. Você não é o problema. Você não está pedindo demais. Você está apenas pedindo o mínimo: dignidade. E se alguém te faz sentir que dignidade é exigência, esse alguém não te merece perto. Ser mãe é amar, mas não é se destruir. É cuidar, mas não é se anular. É estar presente, mas não é desaparecer. Limite também é amor. Às vezes o maior ato de amor que a gente pode fazer por quem a gente ama é se afastar. É mostrar que existe outro jeito. É ensinar com atitude, não com palavra, que a gente merece respeito. Eu hoje durmo em paz. Não porque tudo está resolvido, mas porque eu me escolhi. E quando a gente se escolhe, a gente finalmente respira. E eu mereço respirar. Você também merece.